tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Juliana e para a nossa aula de hoje, separem os materiais necessários, o caderno ou uma folha para anotação, lápis, borracha, uma caneta e o apontador e também o dicionário. Na sequência, anotem a data da aula e o número da aula de língua portuguesa. Então, agora que vocês já se organizaram, vamos dar uma passadinha na nossa aula anterior, onde nós estudamos algumas questões sobre o conto As Três Penas. Também fizemos alguns exercícios de concordância. Aprendemos também como funciona a acentuação das palavras paroxítonas e das proparoxítonas. Vimos também que palavras oxítonas são aquelas que têm a última sílaba tônica. As paroxítonas são aquelas que têm a penúltima sílaba tônica e as proparoxítonas são aquelas que têm a antepenúltima sílaba tônica. Fizemos também um exercício sobre algumas regras de acentuação e na aula de hoje eu trouxe algumas questões aqui para vocês refletirem junto comigo. Essas questões vão fazer referência aos textos que nós vamos ler. Então, venham aqui rapidinho. Vamos lá. Você já vivenciou alguma experiência que tenha sido marcante em sua vida e que sempre vem à sua memória? Você já leu ou ouviu algum relato de experiências vividas no passado, baseado nas lembranças pessoais de quem as contou? Então, todo mundo tem uma história particular para contar sobre alguma experiência vivida. Atualmente, estamos passando por um momento único, diferente de tudo que já vivemos, que é a pandemia do coronavírus. Agora, algumas questões para vocês pensarem. O que você tem de marcante para contar sobre essa fase? Todo esse período que nós ficamos em casa o ano passado, né, essa questão do uso das máscaras, o que será que a gente vai contar para as futuras gerações, para as gerações que virão? E quais são as lembranças que você levará desse momento? Vocês já pararam para pensar um pouquinho nisso? Então, seguindo aqui com a nossa aula, quais são as características do gênero depoimento que fazem com que ele seja diferente de outros gêneros narrativos? Durante as nossas aulas, nós sempre vemos alguns textos, a gente trabalha alguns textos, e entre esses textos estão alguns que são textos narrativos. Então, o texto que nós lemos, As Três Penas, é um texto narrativo. O texto Caso do Espelho, que nós também lemos, é um texto narrativo. E a crônica Comunicação também é um texto narrativo. E o que será que esse gênero depoimento tem de diferente desses textos que nós lemos em aulas passadas?
Então, o gênero narrativo abrange os textos que contam uma história. Para isso é necessário um narrador, personagem, enredo, tempo e espaço. Em crônicas e contos, por exemplo, essas histórias podem ser reais ou fictícias, inventadas. Já nos depoimentos, essas histórias são narradas predominantemente em primeira pessoa. O narrador é o protagonista e a história narrada é uma história real. Então, nos depoimentos, a história narrada não é fictícia, é uma história real. Então, quais são as características do gênero depoimento que fazem com que ele seja diferente de outros gêneros narrativos? O gênero depoimento tem por finalidade relatar experiências vividas por um indivíduo, documentar memórias ou vivências de um indivíduo ou um grupo. São histórias, fatos reais, alegres ou tristes, que marcaram a existência de uma pessoa em espaços de tempo e ambientes diversos, narrados pelo protagonista para um leitor ou ouvinte. É um texto considerado subjetivo, ou seja, com impressões pessoais. Então, já temos algumas dicas aqui. O texto que nós vamos ler hoje é um depoimento. Mas antes de a gente ir para o nosso texto, eu trouxe aqui mais uma imagem para a gente pensar. Vamos lá. Assim como cada ponto de vista é a vista de um ponto, o depoimento de cada ser humano a respeito de um determinado acontecimento vivido, particular ou coletivamente, enriquece o entendimento sobre a vida. Então, nessa imagem, o que você vê nessa imagem? Vou deixar um tempinho para vocês pensarem um pouco sobre ela e eu já volto para a gente conversar sobre essa imagem. Então, voltando aqui para conversar um pouquinho a respeito dessa imagem, vamos lá. O depoimento de cada ser humano a respeito de um determinado acontecimento vivido, particular ou coletivamente, pode ser diferente, assim como a interpretação dessa imagem. Então, para algumas pessoas, essa imagem pode remeter à imagem de uma senhora e para outras pessoas, essa imagem pode remeter à imagem de uma jovem. Então, muitas vezes, um grupo participa de um mesmo acontecimento. Porém, cada pessoa terá uma visão diferente do que acontece. Ou seja, cada pessoa terá o seu ponto de vista sobre o fato. A imagem é a mesma para todos, mas algumas pessoas verão primeiro a imagem de uma moça e outras pessoas irão ver primeiro a imagem de uma idosa. Assim como acontece nos depoimentos, essa imagem também traz uma interpretação dependendo de quem está vendo essa imagem, ok? Agora, nós vamos conversar mais um pouquinho sobre o gênero que nós vamos aprender hoje. Então, há uma infinidade de situações, experiências ou acontecimentos pessoais que são compartilhados em depoimentos.
viagens, estudos, saúde, segurança, relacionamentos, alimentação, etc. No texto que leremos hoje, o autor faz um relato sobre suas memórias da primeira sala de aula que frequentou. Então vamos lá para a leitura do nosso texto de hoje. A Carta do Mundo. Minha memória sempre me leva a visitar minha primeira sala de aula. Sinto como se jamais tivesse saído de lá. Meu coração entra em desassossego sempre que penso naquele lugar. Minha escola foi meu primeiro nó para iniciar toda a costura entre meu tempo já vivido e meu tempo ainda sonhado. Eu me assentava na primeira carteira. Estar perto da professora era poder apanhar seu giz quando caía, ou apagar, com pesar, o quadro para outras lições. Mais que letra, sua escrita era um desenho, e eu tentava imitar sem sair das linhas do caderno avante. Estar na primeira fila era poder escutá-la melhor, de mais junto, e não deixar que suas palavras caíssem por terra. Não perder nada de sua sabedoria era sempre o querer de todos. E quando a professora desenrolava o mapa do mundo e prendia no prego da parede, 2 ouvidos parecia pouco. Ela apoiava o dedo em um ponto escolhido e nos dizia que vivíamos ali. Eu olhava pela janela e tinha medo do tamanho do mundo. Depois, ela passeava a régua sobre o mapa nos falando de ilhas, de mares, de montanhas e de outros povos que já viviam antes de nós. Nunca descobri a idade do tempo. Eu me sentiria só diante da Carta do Mundo de Dona Maria Campos não estivesse do meu lado me preparando para desvendá-lo, sem temer os abismos. Eu morava numa casa com bananeiras, laranjeiras, mangueiras, vacas no curral e ninhos de ovos do meio do mato. Nas aulas de aritmética, a professora nos ensinava a dividir as dúzias de bananas, as dúzias de ovos, os litros de leite, as mangas, tudo em partes iguais. Não havia problemas, mas o prazer em somar, dividir, multiplicar e subtrair. Pedro ganhou uma laranja com 10 gomos e dividiu com Ana. Com quantos gomos cada um ficou? E se a laranja tivesse 11 gomos, nós partíamos o outro gomo ao meio e continuávamos cúmplices. E quando a tarde anunciava o fim da aula, Dona Maria se assentava, abria seu livro sobre a mesa e lia mais um pedaço de uma história acontecida num país longe de nós, com primavera e flor, com inverno e neve, com rei e rainha coroados de ouro. Suas palavras eram navios que nos conduziam, à deriva, para além dos oceanos, para outros horizontes, para fantasiados destinos. Depois, sim, depois a gente pegava o caminho, de terra, com o coração já frio de saudades do dia seguinte. E na noite, durante o sono, nem era preciso mais sonhar. Esse texto é de Bartolomeu Campos de Queiroz. Então, sobre ele eu vou deixar agora a primeira atividade do dia. Vamos lá? Qual é o assunto principal do texto? Pensem em tudo que a gente já conversou sobre o gênero de hoje e elaborem uma resposta.
Voltando para conferir a resposta, vamos lá? Qual é o assunto principal do texto? O autor narra sua experiência em seu primeiro ano de escola e as lembranças de sua professora. Então, nesse texto, nós vimos o relato do autor do texto. Questão de número 2. O texto A Carta do Mundo pode ser identificado como o registro de, alternativa A, várias passagens da vida adulta e infantil do autor do texto, B, lembranças do tempo da escola, de quando o autor era criança, ou, alternativa C, momentos marcantes da professora do autor do texto. Vamos lá? Voltando com a correção da nossa atividade, vamos lá, questão 2. O texto A Carta do Mundo pode ser identificado como registro de. Será que é a alternativa A? Várias passagens da vida adulta e infantil do autor do texto? Essa não é a alternativa correta, porque não fala da vida adulta do autor e também não são várias passagens da vida do autor. Então, não é a alternativa A. B. Lembranças do tempo da escola, de quando o autor era criança. Sim, essa é a alternativa correta. E a alternativa C, momentos marcantes da professora do autor do texto, também não, né? Esse texto traz um relato, um depoimento do autor do texto, com pontos principais da vida dele, e não da professora dele. Então, aqui, a alternativa B é a correta. Próxima atividade, vamos lá? A narração é feita sob dois pontos de vista, um olhar adulto e outro olhar infantil. Então, esse texto que nós lemos tem dois pontos de vista, um adulto e um infantil. Questão 3. Releia os fragmentos e assinale qual olhar eles refletem, do adulto ou do menino. Então, vocês vão ler esses fragmentos e fazer essa referência. Será que aquele fragmento faz referência ao menino, ao mundo infantil ou ao mundo adulto?
Vamos lá? Voltando com a correção da nossa atividade, vamos lá? Então, o texto que nós lemos hoje, a narração que nós lemos hoje, é feita sob dois pontos de vista, um olhar adulto e outro olhar infantil. Então, nessa atividade, vocês teriam que reler os fragmentos e assinalar qual olhar eles refletem, do adulto ou do menino. Então, vamos lá para a leitura do primeiro fragmento. Minha memória sempre me leva a visitar minha primeira sala de aula. Então, aqui é o olhar do adulto. Depois, a gente pegava o caminho de terra com o coração já frio de saudades no dia seguinte. Aqui é o olhar infantil, de quando ele era criança, ele fez essa lembrança de quando ele era criança. Eu me assentava na primeira carteira. Aqui também ele está tendo uma lembrança de quando ele era criança, que ele sentava na primeira carteira. E o último fragmento, minha escola foi meu primeiro nó para iniciar toda a costura entre meu tempo já vivido e meu tempo ainda sonhado. Então aqui é o olhar adulto, ele está fazendo uma introdução do texto que ele vai narrar naquele texto. Próxima questão, vamos lá. É possível perceber dois modos de narração no relato lido. Primeiro modo, os momentos em que o autor conta os fatos que ele viveu no passado e 2, os momentos em que o autor reflete sobre suas lembranças. Então, um momento o autor vai contar fatos que ele viveu no passado e o outro momento o autor vai refletir sobre as lembranças. Questão 4. Para cada fragmento abaixo, indique se ele indica o momento 1, que é o momento em que o autor conta os fatos que ele viveu no passado, ou o momento 2, que são os momentos em que o autor reflete sobre suas lembranças. Vamos lá?
Voltando com a correção da nossa atividade, vamos lá. Então, para cada fragmento abaixo, vocês teriam que indicar se esse fragmento indica o momento 1, que é o momento em que o narrador conta os fatos em que ele viveu no passado, ou o momento 2, que são os momentos em que o autor reflete sobre suas lembranças. Vamos lá. Primeiro trecho. E quando a professora desenrolava o mapa do mundo e prendia no prego da parede, 2 ouvidos parecia pouco. Será que esse fragmento faz referência ao momento que o autor conta os fatos que ele viveu no passado? Ou será que esse fragmento faz referência aos momentos em que o autor reflete sobre suas lembranças? Então aqui vocês deveriam assinalar que é o momento 1. São fatos que ele viveu no passado. Segundo fragmento. Eu me sentiria só diante da Carta do Mundo se Dona Maria Campos não estivesse do meu lado me preparando para desvendá-lo sem temer abismos. Então, esse fragmento faz parte de uma reflexão do autor sobre suas lembranças. Então, ele reflete e pensa que ele se sentiria só se a professora dele não estivesse ao lado dele, né? C. Eu morava numa casa com bananeiras, laranjeiras, mangueiras, vacas no curral e ninhos de ovos no meio do mato. Aqui são fatos que o autor viveu no passado. E alternativa D, suas palavras eram navios que nos conduziam à deriva para além dos oceanos. Esses são reflexões que o autor do texto faz sobre a sua infância. Agora, a questão de número 5, vamos lá. Releia o trecho final do texto. Suas palavras eram navios que nos conduziam à deriva para além dos oceanos, para outros horizontes, para fantasiados destinos. Depois, sim, depois a gente pegava o caminho, de terra, com o coração já frio de saudades no dia seguinte. E na noite, durante o sono, nem era preciso mais sonhar. Então agora vocês vão fazer essa análise. Por que que o autor faz essa afirmação? Então releiam bem esse último parágrafo do trecho que eu trouxe e elaborem uma resposta. O que será que o autor quis dizer com isso? Por que que ele faz essa afirmação? Vamos lá?
com a correção da nossa atividade, vamos lá. Releia o trecho final do texto. Suas palavras eram navios que nos conduziam à deriva para além dos oceanos, para outros horizontes, para fantasiados destinos. Depois a gente pegava o caminho de terra com o coração já frio de saudades do dia seguinte. Aqui essa parte que vocês deveriam prestar bem atenção, ó. E na noite, durante o sono, nem era preciso mais sonhar. Por que será que durante o sono não era mais preciso sonhar? Por que o autor fez essa afirmação? Porque já tinha sonhado durante o dia, quando a leitura da professora o levava para outros horizontes e destinos. Então aqui o autor se lembra de quando a professora contava histórias e nessa contação de histórias os alunos navegavam e iam para outros mundos. E à noite não precisava mais sonhar, porque durante o dia ele já tinha ido viajar. Bem legal, né? Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre linguagem figurada. O texto que nós lemos tem muita linguagem figurada. Ele é construído de forma figurada, é uma prosa poética. Vamos entender um pouquinho mais sobre o que isso significa. O texto que lemos utiliza-se muito da linguagem figurada. A linguagem figurada é aquela pela qual uma palavra exprime uma ideia recorrendo a outros termos, apelando assim a uma semelhança, seja esta real ou imaginária. A linguagem figurada opõe-se à linguagem literal, já que esta usa as palavras com seu verdadeiro significado, isto é, refere-se às coisas tais como elas são. Já vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. Vamos lá. Sentido literal e sentido figurado. Então a gente fala que a denotação é a forma de uso e manifestação da linguagem em seu sentido literal, dicionarizado. A denotação é a palavra que a gente usa no dicionário, é o sentido real da palavra. Já a conotação é a forma de uso e manifestação da linguagem em seu sentido figurado, que não é dicionarizado. A gente precisa de um contexto para entender como funciona essa linguagem conotativa. Observe o exemplo retirado do texto A Carta do Mundo. Estar na primeira fila era poder escutá-la melhor, de mais junto, e não deixar que suas palavras caíssem por terra. Vejam que esse termo está em destaque. Não perder nada de sua sabedoria era sempre o querer de todos. Essa expressão caíssem por terra está em uma linguagem figurada. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Cair por terra significa fracassar, não dar certo, ok? Então aqui ela está sendo usada numa linguagem figurada, numa linguagem conotativa. Para a gente aprender um pouquinho melhor sobre isso, eu deixei aqui mais uma atividade onde vocês vão ter que explicar com suas próprias palavras o trecho. Suas palavras eram navios que nos conduziam à deriva para além dos oceanos, para outros horizontes, para fantasiados destinos. Já conversamos sobre esse trecho anteriormente, agora vocês vão ter que escrever o que isso significa. Vamos lá?
Voltando com a correção da nossa atividade, onde vocês deveriam explicar o trecho. Suas palavras eram navios que nos conduziam à deriva para além dos oceanos, para outros horizontes, para fantasiados destinos. Então vocês perceberam que esse trecho está escrito na linguagem conotativa, é aquela linguagem diferente da real. Vamos entender aqui a resposta. No trecho, o autor compara as palavras de sua professora a um barco navegando. Essas palavras, assim como um barco, levam para lugares especiais, levam para o mundo da imaginação, levam para o mundo dos livros, ok? Agora, vamos para a nossa última atividade do dia, atividade de número 7. Explique com suas palavras o trecho. Agora é outro trecho do texto. Minha escola foi meu primeiro nó para iniciar toda a costura entre meu tempo já vivido e meu tempo ainda sonhado. Então, o que será que essa frase significa? O que será que esse trecho significa no contexto do texto que nós lemos? Vamos lá? Voltando com a correção da nossa última atividade, vamos lá. Explique com suas palavras o trecho. Minha escola foi meu primeiro nó para iniciar toda a costura entre meu tempo já vivido e meu tempo ainda sonhado. Então, a escola foi como o primeiro ponto do qual ele, o autor, estabeleceu suas lembranças do passado com a vida presente. Foi na escola que o autor do texto teve suas primeiras lembranças, que foram tão especiais que ele até escreveu um relato sobre esse tempo, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado a aula. Temos um encontro na próxima aula e até lá!